Obrigado mais uma vez ao professor Mark, à mesa também pelo convite e a organização do fórum de hoje. Falando um pouco mais por que eu estou aqui, né? Então, a Dinamarca no Brasil atua em parceria com o governo brasileiro em alguns eixos em que os países buscam trocar experiências em áreas em que fazem sentido. Então, doenças crônicas não transmissíveis é uma delas e basicamente, o nosso papel é fomentar justamente essas trocas com os diferentes entes aqui no Brasil. Então, antes de entrar especificamente na questão da saúde mental, acho que vale a pena só falar um pouquinho da Dinamarca, rapidamente, e como a saúde funciona lá. Porque é claro que a gente tem algumas diferenças bem grandes, mas a gente vai ver que os objetivos e os desafios são bastante comuns entre os dois países. Então, Dinamarca, a gente tem uma população de 5,8 milhões de pessoas e um pouco mais de 40 mil quilômetros quadrados. Então, é basicamente muita pouca gente numa área, né, num território que é menor do que o estado do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes, as pessoas falam até que a Dinamarca é um país laboratório, porque você tem uma população pequena, concentrada, você consegue testar muitas políticas públicas lá, para depois ver se você consegue escalar isso em populações maiores, em outras conjunturas. E aí, falando um pouco especificamente sobre o sistema de saúde dinamarquês, é um sistema de saúde que, em termos de princípio, é muito similar ao Brasil. Então, ele se espelha em 4 diretrizes, né? A cobertura universal, todos os cidadãos têm acesso a todos os serviços de saúde, desde a atenção primária até a atenção especializada. O acesso facilitado e igualitário, então todas as pessoas, todos os cidadãos têm acesso ao serviço de saúde. A porta de entrada acaba sendo o médico da família, o seu clínico geral, que faz esse encaminhamento, tem essa atuação que eles costumam dizer na literatura de gatekeeper para os serviços especializados. É um serviço financiado por impostos, então 85% dos serviços de saúde na Dinamarca são financiados por impostos, incluindo, claro, a atenção primária, a maioria dos serviços especializados e também toda a parte medicamentosa administrada dentro do ambiente clínico, e também a descentralização. Então, assim como no Brasil, a nível federal, tem-se a responsabilidade de se fazer as políticas públicas, a alocação orçamentária, mas a entrega dos serviços de saúde em si está no nível regional e municipal, que é onde entra principalmente a distribuição dos serviços de saúde mental. Então, falando aqui especificamente sobre prevenção, atuação e como a Dinamarca vê saúde mental. A gente tem aqui um orçamento de em torno de 10 bilhões de coroas dinamarquesas, que é algo em torno de 7 bilhões de reais, que é alocado para cuidados de saúde mental na Dinamarca todo ano. É importante ressaltar alguns pontos, né? Então, os principais atores no que se refere à administração dos cuidados de saúde mental são os médicos da família, os clínicos gerais, em associação, claro, com os municípios e também os estados ou as regiões, como eles dizem lá. Acho importante ressaltar que a saúde mental é uma preocupação crescente na Dinamarca, porque 12% da população, né, a gente está falando aí de mais de 500 mil pessoas, fazem a utilização de algum tipo de psicotrópico, e nos últimos 10 anos se verificou lá na Dinamarca que 30% das consultas já hoje em dia são relacionadas a um problema de saúde mental, não uma questão física. Então, claramente, é um problema crescente lá e que também, enfim, crescente na maioria dos países na Europa e que também é algo que a gente vê aqui no Brasil e, enfim, ao redor de todo mundo, principalmente depois da pandemia, é algo que tem sido bastante aflorado. E as principais políticas que a gente tem na Dinamarca atualmente, além, claro, do oferecimento dos cuidados de saúde, são focadas no fim do estigma, claro, na garantia de direitos, do status dos pacientes com problemas de saúde mental e também na melhora da provisão dos cuidados, na capacitação dos profissionais que trabalham na área e no diagnóstico precoce.
Falando especificamente como funciona o oferecimento desses cuidados de saúde, então você vai ter principalmente o médico, o seu clínico geral, que ele vai fazer análise dos casos que precisam ser filtrados e irem para atenção especializada, onde o paciente vai receber, né, os cuidados especializados, seja por parte de psicólogos ou psiquiatras, ou também sendo encaminhado a alguma instituição, hospital, especializada na determinada condição que essa pessoa tenha. E acho importante ressaltar que esse orçamento que eu mencionei, de mais de 10 bilhões de coroas dinamarquesas, é alocado principalmente no que se refere a essa parte da atenção primária e da atenção secundária. Eu acho importante, falando de intersetorialidade, e muitos dos pontos que foram trazidos anteriormente, existe uma perspectiva de que o cuidado do paciente não está apenas na administração dos cuidados de saúde. Então, os municípios são diretamente envolvidos em ter uma visão geral, holística do paciente e determinar onde é necessária atenção no que se refere aos cuidados de saúde. Então, por exemplo, a gente falando do ambiente escolar, na Dinamarca, existe uma diretriz, por exemplo, de que se a administração pública ou a administração escolar reconhece que, por exemplo, uma criança talvez esteja passando por um problema de saúde mental, ela pode sim, com a permissão dos pais, ativar o serviço de saúde, ativar um clínico geral, para que seja feita uma avaliação potencial dessa criança. Então, existe essa abordagem multissetorial no que se refere a trazer os diferentes atores dentro da sociedade para estar olhando o status de saúde da população. Aqui, falando um pouco sobre a estratégia de saúde da Dinamarca, também acho importante ressaltar o trabalho que é feito no que se refere às ferramentas de saúde digital. Então, é uma área em que o Brasil ainda está caminhando, mas na Dinamarca a maioria dos serviços de saúde já são digitalizados e a gente tem os dados de saúde da população, o que permite a administração de novas linhas de cuidado pautadas em saúde digital. Então, existe um grande esforço para que, principalmente, o diagnóstico precoce e também o oferecimento de cuidados de saúde seja feito, ou tenha a possibilidade de ser endereçado de maneira digital, porque isso volta, né, aos princípios do sistema de acesso igualitário, acesso facilitado a todos. E aí, aqui, falando um pouco sobre a progressão das políticas para a saúde mental na Dinamarca, todos esses pontos que eu comentei são resultado, né, um progresso das últimas, principalmente dos últimos 10 anos, mas das últimas 2 décadas. E agora, em 2022, o resultado desses diferentes esforços ao longo das últimas 2 décadas resultou no Plano para Cuidados em Psiquiatria da Dinamarca, que é um plano para os próximos 10 anos. Demorou 20 anos para esse plano sair do papel, ele foi aprovado no início do ano e teve alocação orçamentária apenas no mês passado. Então, a gente vê que mesmo um país como a Dinamarca, em que você espera ter todos os serviços à disposição, tudo demanda um grande comprometimento dos diferentes atores do sistema para que as políticas consigam caminhar da maneira que é necessário em termos de oferecer os serviços de saúde que são necessários. Essa política, para os próximos 10 anos, está pautada em 10 pilares. Então, a gente tem, como sempre, o diagnóstico precoce. Pode deixar, 1 minutinho já termino. A gente tem o diagnóstico precoce, a gente tem a prevenção ao suicídio, temos também, como eu já disse, a utilização das ferramentas de saúde digital. São 10 pontos, são muitos, então depois eu disponibilizo para vocês, mas porque acho que o meu tempo está terminando. Mas, basicamente, a ideia é reunir tudo que já foi desenvolvido anteriormente com os diferentes atores. Apesar desse ser um plano que foi desenvolvido, capitaneado pelo governo, houve a integração de diferentes atores, tanto da iniciativa privada como da academia. Então, na Dinamarca, existe muito uma cultura de troca entre os diferentes atores e existe um comitê independente que vai avaliar a execução e o sucesso da implementação desse plano nos próximos 10 anos. Então, a ideia é trazer o maior número de atores possíveis que possam contribuir para o desenvolvimento dessas políticas.
Aqui vocês conseguem, enfim, ter acesso a esses conteúdos através do QR Code. Também vou disponibilizar depois os links para quem quiser saber um pouco mais como a Dinamarca desenvolveu esses planos e quais são as ações específicas. E é isso. Para acompanhar mais o trabalho que a gente faz em saúde no Brasil e em outras áreas também, tá aqui as nossas redes também. Eu fico à disposição para endereçar as questões. Muito obrigada, Danilo.